Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós, amém? Que gostoso a gente poder louvar ao Senhor, querer entrar nos átrios dele, não é? Para ver a face dele. Você vê a face do Senhor quando você olha para o teu irmão. Dá uma olhadinha para o seu irmão. Ele é feito à imagem, não somos feitos à imagem e semelhança dele? Então, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você olha para o teu irmão, você vê a Deus agindo na vida dele. Vocês já repararam a beleza dessas flores aqui? Coisa linda, né? Eu olhei assim, vi essa folha brilhando assim, falei, é plástico, né? Aí eu olhei, cheguei mais perto, falei, não é não, é girassol de verdade, não é? Que bonito, como deixa o lugar. Você quer ver a face do Senhor? Olha essas flores, não é? Você vê o que Deus fez, a beleza da sua arquitetura, não é? A beleza da criação da sua mão. Então, estamos sob o tema gerar e cuidar fazendo discípulos. E isto significa que para gerar e cuidar, nós temos que ser uma igreja, como está na tela, uma igreja movimento. Não dá para ser uma igreja monumento. Tem que ser movimento, não é? Qual é a diferença de um movimento e de um monumento? Qual a diferença? O monumento é o quê? Parado, estático, não é? Não se mexe. Tem muita igreja monumento que está aí, parada, dentro de um prédio, que também é um monumento. Esse foi o desvio no século IV do imperador Constantino de Roma, quando oficializou o cristianismo, transformou a igreja, que era movimento, de casa em casa, não é? Como o Dr. Bill Beckham fala, um movimento leve, ágil e feroz. Essa é a igreja, movimento. Uma igreja leve, ágil e feroz. Diga isso para o seu vizinho. A igreja movimento é uma igreja leve, ágil e feroz. Não é leve porque ela se movimenta rapidamente, ágil, agilidade, e feroz porque ela impacta, ela vai e invade as trevas, não é?
para conquistar a cidade, nós precisamos ser essa igreja movimento. Se não ligar, não funciona. Vamos reaprender com Jesus. Por nos termos tornado uma igreja monumento, e estamos há 1700 anos, quase, não é? Vivendo esse tipo de igreja que se retirou das casas e foi para as catedrais, e que foi para os prédios, não é? Nós precisamos tirar essa igreja de volta para ser uma igreja movimento. E isso nós vemos em Jesus, por isso que nós temos que reaprender com Jesus. Mas para reaprender, está lá na tela, precisamos primeiro... Dá para ler? Precisamos primeiro desaprender, desconstruir. E aí está a dificuldade. Muita gente não quer largar o osso, não quer largar o osso, não, sempre foi assim, meu pai cultuou Deus dessa forma, meu avô, meu bisavô, e vai lá atrás até Constantino, não é? Mas não era assim, por isso que precisamos de desaprender, desconstruir, e após a desconstrução vem o quê? Remoção do entulho. Aí que a coisa fica difícil, mais difícil ainda. Porque tem gente que fala, não, pastor, acabar com esse programa, não faz isso não, está tão gostoso assim, não é? Para que mudar? Está muito bom assim. E na célula acontece o mesmo, pastor, não põe ninguém novo na célula não, agora que a gente se conhece bem e aprendeu a conviver, vem um estranho e estraga tudo, tem que remover o entulho. Por quê? Porque o entulho impede que se faça algo novo, não é assim? Alguém já tentou construir em cima de entulho? Não tem como, tem que remover o entulho, para depois poder fazer um projeto novo e poder reconstruir. Então tem que tirar, remover o entulho. E o entulho é problemático porque ele nos fere. Tem ponta de madeira no entulho, tem vidro no entulho, não é verdade? Tem ponta de ferro no entulho, e o entulho vai nos machucando, vai nos ferindo. E nesses 20 anos que eu acompanho igrejas fazendo transição para células, tem muita igreja tentando fazer alguma coisa em cima do entulho. Não removeram o entulho ainda. E fere muita gente, e machuca um, e machuca outro. A nossa tarefa é investir a nossa vida em pessoas. Não em estruturas, não em prédios, mas em pessoas. Então, pastor, o que nós vamos fazer com o nosso prédio? Está tão bonito agora, eu acompanho vocês desde que era apertadinho ali dentro, não é? Aquela arquibancada. Está tão bonito, agora vamos deixar. Não é isso. Mas esse prédio não deve impedir que a gente vá, que a gente saia e invista em pessoas. A igreja começou com a grande comissão. Eu gosto, já expliquei isso para vocês, ou foi na outra igreja no começo da semana, já não sei mais. Essa segunda conferência essa semana, viu, gente? Que eu não gosto do termo a grande comissão, porque o novo convertido, você fala para ele que ele ganhou uma grande comissão, ele vai pensar em dinheiro logo, não vai? De quanto é a minha comissão, hein? Me fala logo. Por isso que eu substituo comissão por tarefa. A grande tarefa. Ela começou com obediência a essa grande tarefa. Em Mateus 28, que todos nós conhecemos, 19 e 20, vamos ler todos juntos agora.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essa é a tarefa que recebemos. Quando alguém está prestes a ir embora e sabe que não vai voltar mais, e dá algumas instruções, ele não vai contar uma piada primeiro, ou falar alguma coisa que não é importante. Jesus falou isso nos últimos, eu creio, 2 minutos de papo com os discípulos. Ó, gente, escuta bem o que eu estou falando. Vocês precisam fazer discípulos. Essa é a tarefa de vocês. Vamos analisar esse texto. Esse texto é composto por subordinação. Um pouco de aula de português aqui. Eu sou professor de português, fiz letras, então estou em casa aqui. O verbo principal desse período composto por subordinação está no imperativo. Ele é um verbo regente, o verbo que manda no período todo. E ele manda em 3 gerúndios, 3 verbos subordinados. O gerúndio explica como executar a ordem do imperativo, do verbo principal. Está lá na tela, me acompanhe. O verbo principal, portanto, vão e façam discípulos. O imperativo é uma ordem, não é uma alternativa e não é uma escolha. Olha, meus discípulos, se vocês se sentirem bem, se vocês se sentirem confortáveis, então façam discípulos, não é? Só que não é tão importante assim não. Ele deu uma ordem, e Jesus é o Rei dos Reis, e nós somos os seus súditos, nós somos cidadãos do reino de Deus. Somos ou não somos? E se você e eu quisermos ser cidadãos obedientes, nós temos que aprender que ordem de rei se cumpre. Ordem de rei não se discute, não é? Ordem de rei se cumpre. Eu gosto dos filmes americanos, quando mostra o exército dos Estados Unidos, quando os recrutas vêm, né, cabeludo, tudo tatuado, eles chegam lá, tiram a mochila deles, não é? Tiram a roupa, tem que dar um banho, põem o uniforme e põem todo mundo numa fila, não é? Todo mundo em fila. E aí o sargento começa a berrar, o sargento começa a dar ordens e gritar. E eles têm que aprender a falar: sim, senhor, senhor. 2 vezes, senhor. Sim, senhor, senhor. O nosso rei nos deu uma ordem, gente. Qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser? Não precisa fazer assim não, mas fale: sim, senhor, senhor. Essa é a ordem que nós recebemos: fazer discípulos. E os gerúndios, quais são? Vão, que está também no imperativo no português, mas de acordo com a análise sintática do grego está errado. A tradução correta seria indo. Vão, façam discípulos. Como? De 3 maneiras: indo, batizando e ensinando a obedecer. Como é que se faz discípulos? Vamos lá. Indo, é assim que a mensagem do reino de Deus vai alcançar todas as pessoas do mundo. Vai alcançar todo o Rio de Janeiro, toda Curitiba, não é? Todo o Brasil. À medida que nós vamos indo, ou seja, na tua caminhada diária, no relacionamento com os colegas de trabalho, o relacionamento de colegas de aula, vizinhos, parentes, amigos, a gente vai ver isso um pouco mais tarde. Batizando, obrigado, querida,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Vão e façam discípulos. De que maneira? Indo, batizando e ensinando a obedecer. Então, nós temos aí, e o quarto seria ensinando-os a obedecer a tudo, o que lhes ordenei. Não deixa nada de fora, não deixa nada de fora, não é? Ir e batizar significa ganhar. Ensinar a obedecer é treinar. E obedecer tudo o que Jesus ordenou é fazer discípulos, completa o círculo, é enviar. Então são essas três características da igreja movimento: ganhar, treinar, olha lá, e enviar. Esse foi o método de Jesus. Simples, não é simples? É ou não é? Não é complicado. Não é complicado. Nós aqui temos o dom da complicação, não é verdade? Nós complicamos tudo, nós achamos que temos que ter estratégia, temos que fazer isso, fazer aquilo. Gente, à medida que você vai indo, vivendo a sua vida, sendo luz e sal, você ganha as pessoas. Aí você os treina e ensina a obedecer. Esse é o método de Jesus. E o foco da igreja então é ganhar, treinar e enviar. Tudo começa com ganhar. Se você não ganha, você não pode treinar e muito menos enviar. Então essas três coisas andam juntas, mas se nós não ganhamos, como vamos treinar e enviar? Ganhar é ir, ganhar é batizar. Estamos indo, estamos batizando. Essa é a pergunta. Há uma questão que a gente precisa, por isso que a gente precisa reaprender com Jesus. É a influência do Velho Testamento na nossa eclesiologia, ou na nossa maneira de viver e ser igreja. O Antigo Testamento tem se infiltrado, não é? E nós temos voltado para o Antigo Testamento, voltado para o templo, voltado para o sacerdote que tem uma unção especial. Os outros não têm unção, não é? Então, Jesus introduziu o Novo Testamento. E o Novo Testamento é muito diferente do Antigo Testamento em relação ao estilo de vida, em relação ao ganhar, ensinar e enviar. Se o Antigo Testamento estivesse ok, se ele fosse completo, não haveria um Novo Testamento, não é verdade? Por que veio o Novo Testamento? Porque o Antigo ficou velho. E por que o Antigo ficou velho? Porque veio o Novo. É simples assim. Onde é que eu vou aprender como ganhar, como treinar e como enviar? No Novo Testamento, não é no Antigo Testamento. Qual a estratégia que eu vou empregar? A estratégia de Jesus, ser amigo de pecadores. Em Hebreus 8,13 diz, vamos ler juntos: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Você já viu isso? Havia uma luta na igreja dos primeiros 100 anos pelo menos, talvez 80 anos. Sempre havia aquela pergunta, porque a igreja nasceu no Velho Testamento, não é verdade? A igreja nasceu no meio dos judeus, que tinham o Velho Testamento como norma e como guia. Agora vem Jesus e fala, aquilo lá não tem mais valor para o estilo de vida no reino, não tem mais valor como método para ganhar pessoas, para cuidar delas, treinar e para enviar. E aí dá aquela confusão.
né? E houve, se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, você vai ver a discussão que deu. O primeiro concílio, se reuniu todos os líderes e se discutiu: as pessoas precisam ser circuncidadas ou não para se tornar crentes? Vamos impor a eles a lei de Moisés e depois de Jesus Cristo? Aí Pedro levantou e falou: gente, eu fui na casa de um gentil que se converteu e recebeu o Espírito Santo como nós recebemos. É o Pentecostes dos gentios, não é? Eles são como nós. Será que precisa colocar um fardo sobre eles, que é a lei de Moisés? Não precisa. Por isso que nós temos que cuidar. Veja, no Antigo Testamento, tudo é centralizado e estruturado, toda a liturgia é estruturada, os ritos estruturados, tudo centralizado, não é, no templo em Israel. Tudo, o movimento é para dentro, é como a força centrípeta que vai remeter sempre ao centro. Você já viu quando você tira aquela tampa, o tampão do tanque ou da pia, o que é que faz? Para o centro. É a força centrípeta, tudo para dentro. No Novo Testamento é o contrário. No Novo Testamento, o Novo Testamento é descentralizado, pouca ou quase nenhuma estrutura. A reunião nas casas não tinha assim um organograma, não é? Às vezes a gente transforma a célula numa coisa mecânica, não é? Primeiro vem o encontro, quebra-gelo, depois exaltação, depois a edificação, e depois o evangelismo, e depois o quinto E é ir embora, né? E o lanche, onde é que fica? O lanche é o quinto E, na verdade, é o engorda. Depois vem o embora, não é? É simples. Não estou dizendo que a tua célula tem que virar uma bagunça, não é isso. Mas a força é para fora, centrífuga, a partir de Jesus Cristo, fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. É por isso que fazemos missões, é por isso que a gente sai, a gente envia missionários, mas começa aqui dentro, começa em casa, para fora. Nós temos que sair do prédio, tirar o traseiro das cadeiras, não é? E ir. E à medida que nós estamos indo, estamos sendo luz e sal para Jesus Cristo. Olha, mais uma ilustração lá na tela. No Antigo Testamento, o mundo das nações tem que vir para Israel, não é? Tudo está concentrado em Israel. E tem muita igreja, muito pastor, muito crente hoje que ainda vive isso. Tem que ir para Israel, porque Israel vai abençoar a igreja. Eu sei de um pastor amigo meu lá de Curitiba, que foi numa viagem para Israel e deu $100 para um daqueles sacerdotes, aqueles levitas com chapéu preto, com um palitozinho preto, não sei se vocês já viram, um deles com o cabelinho enrolado do lado aqui. Deu $100 para ele orar por ele, porque ele é um homem santo. Tem igreja que tem bandeira de Israel, toca o chofar. O pastor me ligou e falou: trouxe um chofar de guerra de Israel. Nós vamos tocar agora na nossa igreja e a unção vai descer. Eu falei: eu tenho um berrante do Pantanal lá em casa. Tá certo que é para juntar boi, mas o que o chofar vai fazer diferente?
Vocês estão entendendo? Era um instrumento no Antigo Testamento que agora já passou. Agora nós temos contrabaixo, bateria, guitarra, violão, teclado. Temos outros instrumentos, não é? Então, tudo era, venha a Israel, venha ao templo. O templo era a casa do Senhor. Hoje a gente chama a igreja como casa de Deus, casa do Senhor. Casa de Deus é você, porque Deus habita em você. Amém ou não? Amém. A casa de Deus é você, é casa de Deus. Ele faz morada em você. E estive a semana passada nos Estados Unidos e o Ralph deu um testemunho nos 90 anos de vida dele, na festa de aniversário. Ele falou: Deus vive na sua pele. Nunca tinha ouvido essa expressão. Ele vive na sua pele. Não é mais no templo. Então, em Israel era tudo venha, venha. O mundo das nações tinham que vir para Israel. No Novo Testamento é diferente. O mundo das nações do Novo Testamento vem para a igreja, ou seja, melhor dito, a igreja vai às nações. A igreja vai. Então aí está a diferença, ó, gente. No Velho Testamento tudo está centrado em Israel. No Novo Testamento tudo está centrado em Jesus Cristo. E a igreja tem uma grande o quê? Tarefa. Uma grande tarefa de ir, de sair. Por que as igrejas não crescem? Porque a gente fica dentro. Tudo é vem. A gente até canta, não canta? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, não é isso que a gente canta? Vocês cantam também o vem aqui? Está errado, gente, está errado, é heresia. Tem que cantar, vai. Não é? Esse negócio vem, vem, vem. Não, fazer discípulos é ir. Vai. Pastor Ben Wong, ele faz até um gesto meio assim: vai, fora. Não é? Quem conhece o pastor Ben Wong sabe do que eu estou falando. Ele é meio doido. Não é? Vai, não é vem. Quer adorar o Senhor? Vá. Na pia da sua cozinha você adora o Senhor, não é verdade? No seu trabalho você adora o Senhor. Com a sua família você adora o Senhor. Olha, uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento está na tela, vou ler rapidinho. Há um local geográfico que é Israel. No Novo Testamento é em todas as nações, sem local geográfico. No Antigo Testamento tudo se centra a uma cidade, que é Jerusalém. Está assim de crente indo para Jerusalém, viu, gente? No Novo Testamento, sem cidade. No Antigo Testamento Deus morava num templo. O prédio era, na verdade, o símbolo da presença de Deus. No Novo Testamento não tem mais prédio. Jesus não tinha endereço. Não tinha uma tenda de Marajá. Sabe aquelas tendas bonitas? Ele não era filho de Deus? Ele não merecia uma tenda de Marajá? Aquelas tendas lindas, forrado com pelo de camelo, na base, depois em cima do pelo de camelo, que é na verdade um isolamento, né, da areia, do calor da areia, tinha os pelos de cabra e de ovelha, para deixar a coisa bem macia. É como nos hotéis nos Estados Unidos, você anda em cima do macio assim, não é? Porque o carpete tem várias camadas, não é? E a camada de baixo é tipo de um amaciante, assim, de um amortecedor. Jesus poderia ter uma tenda dessa, deveria ter, não é? E na porta é escrito assim: Filho de Deus, atende aqui.
das 9 ao meio-dia, e das 3 às 5, para não estressar, porque ele é filho de Deus, não é? E aí uma flechinha assim, tire a senha ali, né, com senha para receber o atendimento. Não, gente, Jesus não tinha prédio, ele saía para a rua, o lugar de ministério dele eram 2 lugares, a rua e as casas. Da rua entrava nas casas, e aquela casa se tornava uma igreja. Saía da casa, voltava para a rua, lá ele encontrou Zaqueu, e falou: Zaqueu, eu te conheço, eu sei o teu coração, eu sei que você quer realmente, está procurando a felicidade, então eu vou com você para a tua casa, porque a tua casa vai ser transformada. Hoje a salvação entrou nessa casa. Como é que é? É assim? Mas isso é para o Joel, para mim não precisa fazer não. É para o Joel. No Antigo Testamento você tem um sacerdócio restrito a uma tribo de Levi. No Novo Testamento todos somos sacerdotes. Vira para o teu vizinho e fala: você é sacerdote ou sacerdotisa. E assim por diante. Hoje a igreja é predominantemente um lugar, um prédio, tem endereço, uma organização, tem programas e projetos, comitês, reuniões, instalações, materiais e recursos. Onde não há prédio e instituição, as pessoas se tornam o foco. Irmãos, por favor, entendam isso. Nunca percam o foco de que o centro da igreja são as pessoas. O resto é recurso. Recurso para quê? O microfone, os instrumentos, esse prédio são recursos para alcançar pessoas. E mais uma coisa, e não é aqui dentro não. Os pecadores passam lá na frente. E a maioria deles não vai entrar pelo portão não. É verdade ou não? Então a igreja é como um quartel que prepara os soldados para a batalha aonde? Lá fora. Agora, se a gente não sai, o diabo traz a batalha para onde? Para dentro. Não é verdade? E começam a brigar uns com os outros. Não, porque não pode, porque o louvor está muito alto, a música está muito alta, e porque não sei o que lá, porque pintaram a igreja de amarelo, imagina só, porque não sei o que lá, e começa a murmuração. Por quê? Porque a gente não sai, a briga vem para o quartel, e os soldados começam a lutar um contra o outro. As pessoas são o foco. Vocês são a luz do mundo. Não é a luz aqui dentro não, é a luz lá fora. É por isso que tem tanto crente cego hoje. O que é que cega os crentes? Excesso de luz, não é? Aqui na frente está o holofote, 2.000 volts. Mais na frente não é o ungidão, aquele que tem a unção. Mais para frente estão as luzes um pouco menores, 1.000 watts talvez. Mais para trás 500 watts. Lá no fundo 100 watts. E lá perto da porta está o crente vagalume. Ora acende, ora apaga. Ora tem luz, ora não tem luz, não é? Ora tem luz, ora não tem. Ora é testemunho, ora não é testemunho, né? Ora é luz, ora não é. O povo de Deus no mundo deve brilhar como a luz para o Senhor Jesus, deve ter um testemunho de vida lá fora, ser o sal para esse mundo sem gosto. Então, 4 áreas rapidamente para ganhar: a família, os parentes que não conhecem Jesus, o trabalho, escola, nossos contatos do dia a dia
E o grande mandamento deve alcançar as pessoas necessitadas, negligenciadas, e a grande comissão ou tarefa alcança as pessoas não alcançadas, os lugares não alcançados. Nós podemos fazer, e nós temos ali uma fichazinha pequena que chama-se do oikos, meus contatos do oikos, ou seja, as pessoas do meu relacionamento. Como é que elas são? Elas não têm interesse, sem interesse, ela está perto de fazer uma decisão e pronto para receber a Jesus, pronto para acolher. Coloca os teus amigos dentro dessas categorias e começa a orar por eles. Se a sua célula tem 10 pessoas em média, e cada 10 pessoas tem 3 nomes numa lista dessa, quantas pessoas estão recebendo oração e estão sendo cultivadas? 30. E se você tem 10 células, quantas são? 300. E se só 10% se converter dessa lista, você tem 30 pessoas. Amém? Não precisa fazer assim não. Só fala amém, bem forte. O método de Jesus é ir, batizar, que significa ganhar, ensinar a obedecer, que é treinar. Ganhar, treinar. Treinar significa ensinar a obedecer. Presta atenção. Ensinar a obedecer é diferente de ensinar, de ensino em geral. Jesus não está falando aqui de sala de aula, não. Ele não botou os discípulos numa sala de aula, ele treinou por 3 anos. É andar junto. Andar junto. Numa célula estamos caminhando juntos. O novo convertido vem para a célula e caminha junto. Ele recebe informação, está junto. Ele tem o seu pai espiritual ou mãe espiritual que ajuda ele a crescer. Tem a célula que é a família. Ele tem tio, tia, avô, avó, não é? Qual é o melhor lugar para criar nossos filhos? Uma família ou uma instituição? O que vocês acham? Uma família, que é a célula. Então, ensinar a obedecer enquanto vivemos juntos. Ajude-os a obedecer. Garanta que obedeçam, está lá na tela. Treine-os a obedecer. Edificar uma igreja que está centrada em obediência e não em ensino. A maioria das igrejas tem um departamento educacional para todo mundo aprender a Bíblia, todo mundo conhecer a palavra. É importante? É. Mas mais importante ainda é praticar. Pôr em prática. Não adianta conhecer e não colocar em prática. A chave é a obediência. Esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Não foi isso que o pai falou na água do batismo de Jesus? Por que esse filho dá muita alegria? Porque o que é que dá alegria a um pai num filho? É a beleza externa dele? É, também. É a inteligência, passou no vestibular para medicina em primeiro lugar sem fazer cursinho. Também. Mas o que dá alegria realmente a um pai, num filho ou numa filha, é a obediência, não é verdade? A obediência. Ele pode ter até meio burrinho, não tem problema, não é? Eu olhei para ela, mas não quer dizer. Ela é muito inteligente, viu? Pode ser até meio burrinho, mas se for obediente, ele vai aprender. Se for obediente, ele vai aprender, ele vai crescer, não é verdade? É obediência. A ênfase é obediência e não no ensino. Ele diz: ensine-os a guardar, a obedecer.
A gente dá para o novo convertido o quê? Doutrina. A gente dá para ele palavra, integração para novo convertido. Mas não ensina ele a obedecer. Põe ele numa classe uma vez por semana. Se não tem célula, não adianta nada. Vocês estão entendendo? Sabe qual o nível de retenção do novo convertido? A média é 3%. O cabra entra por aquela porta, fica aqui um pouquinho, ninguém dá atenção para ele, ele põe ele numa classe, numa sala de aula com um professor uma vez por semana, e ele acaba não vindo na segunda semana, na terceira, ele fala, ele gosta muito chato. Aí ele vem para cá, depois de 3 semanas, sente a sua consciência pesada, vem mais uma vez, e aí ele vai embora e não volta mais. Aí o pessoal pergunta, e aquele rapaz que fez a decisão, onde é que está? Vamos falar com o pastor, porque o pastor é responsável por ele. Não é o pastor, não. Responsável é quem trouxe. E se ele veio sozinho, coloca ele numa célula imediatamente. A primeira igreja de células que eu vi na minha vida funcionando foi em Singapura, mais de 20 anos atrás. Quando o pastor fazia o apelo e as pessoas vinham se converter, sempre alguém da célula que trouxe vinha junto. E quando essa pessoa estava sozinho, 2 ou 3 líderes de célula já se encostavam nele e disputavam a tapa, viu? Às vezes o cara não, ele é meu, um puxa num braço, outro líder de célula puxa no outro braço, ele é meu. Não tinha uma pessoa que vinha desacompanhada que não já era encontrada por um líder de célula. Ensinar é importante, mas a obediência é mais importante. Diga para o seu vizinho, a obediência é mais importante. O foco está lá na tela. O foco é a obediência. O foco é a obediência. João 14, 21 diz o quê? Vamos ler? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Somente aqueles que verdadeiramente amam Jesus, obedecendo a Ele, irão experimentar a vida de Jesus, minha gente. Tem muito crente nas igrejas que nunca experimentou realmente a vida de Jesus. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele, ou seja, me tornarei real a Ele. Amém? É isso aí, gente. É simples. Diga para o teu vizinho, é simples. É só obedecer. É só obedecer. Muitos cristãos recém-convertidos ficam entusiasmados. Já viu crente novo entusiasmado com a vida cristã? Ele dá até pulinho assim, ô glória, ô! E ele, no louvor aqui, ele até começa a dançar às vezes, e ele está entusiasmado. Mas frequentemente, quanto mais tempo ele vem à igreja, mais ele perde o seu fogo e entusiasmo em relação a Deus e a vida cristã. O crente novo vem, vibra, e o crente velho fica assim, ó. Isso é fogo de palha. Isso passa logo. Infelizmente. Logo logo ele fica normal. Triste, porque logo logo ele fica anormal. O crente novo é normal. Ele só precisa ser ensinado a obedecer, canalizar esse fogo, canalizar esse entusiasmo para a obediência. Não espera ele esfriar, não espera ele encardir, não. Porque o crente encardido não se move, não se mexe. Ele já virou pedra. Precisa de um martelo assim, ó. E Deus faz isso às vezes para quebrar, não é?
Por quê? Porque a maioria das igrejas não se importa se os membros obedecem ou não. Nós apenas nos importamos se os membros ouvem o nosso ensino ou não. Eles vêm para o culto, entregam o dízimo, não é? Vêm para a escola dominical ou para as classes de ensino que nós temos, está tudo em ordem. A maioria das igrejas treina seus membros a ouvir e não a obedecer. O que eu vou dizer agora é meio forte. Criamos crentes esquizofrênicos. Comportamento duplo é esquizofrenia. Duas personalidades, uma na vida material e outra na vida espiritual. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos, e Jesus é a cabeça, amém? Amém. Olha lá na tela, Jesus é a cabeça do corpo. Qual é o papel do líder de célula? É levar cada membro, cada crente a ouvir da cabeça. Vou fazer lá de cá também. Essa é a tarefa do líder de célula: levar cada membro, cada crente a ouvir a cabeça. Se Jesus é a cabeça, o que é mais importante para o crente? Ir à cabeça, confiar na cabeça, ouvir a cabeça, obedecer a cabeça. Isso é o que nós temos de fazer, de capacitar cada crente a fazer. Fazer discípulos é ajudar as pessoas a irem à cabeça, amém? Irem à cabeça, ter comunhão com a cabeça. Nesse sistema de Jesus sendo a cabeça e nós tendo de obedecê-lo, qual pode ser o papel de um líder? Rapidamente, uma comparação entre dois tipos. O tipo de clero e laicato, ou seja, o pastor, não é? O pastor, ele é, na verdade, o educado clero, os que são inteligentes. A palavra kleros no latim significa aquele que sabe, e laikos, da onde vem a nossa palavra laicato no latim, significa o ignorante. Então, o que que Constantino fez com a igreja? Colocou os ignorantes todos sentados em bancos, hoje é cadeiras, né? E os ignorantes precisam de alguém para instruir. Então ele ensina, olha lá, ensina a todos. Mas o sistema do sacerdócio de todo crente é diferente, não é? O crente vai cuidar na célula, através da célula e do companheirismo de jugo, para que todos aprendam. Essa é a palavra de Deus, que é a nossa autoridade. E aprendam e obedeçam a palavra. Paulo disse: imitem a mim como eu imito a Cristo. A palavra imitar no grego é mimeomai. Daí vem a nossa palavra mímica. Representar, igualzinho à verdade. Igualzinho. Então, a mímica é: me imitem, vamos imitar o Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o método de Jesus? Recapitulando: ir e batizar é ganhar, ensinar a obedecer é treinar, e obedecer a tudo o que Jesus ordenou, que é fazer discípulos, o verbo principal, o imperativo, a ordem é enviar. Essa é a tarefa da igreja: ganhar, treinar, enviar, ensinar a obedecer a tudo o que Jesus ordenou, enviar, fazer discípulo. Esse é o método de Jesus. Agora me restam alguns minutos ainda, me restam 5 minutos e tem 15, oh aleluia. Vocês aguentam mais 15 minutos? Aguentam? Eu vou fazer uma dinâmica aqui agora, que vai ser muito boa para você entender o que significa ganhar, treinar e enviar. Eu vou pegar esse irmão aqui, ó, e ele vai ser um tipo de pastor que representa um tipo de igreja
um sistema de igreja. E eu vou pegar aquele irmão ali, vem cá, que vai representar um outro pastor com outro sistema. Você vem atrás de mim, esse fica aí, vem aqui. Você, irmão, como é que é seu nome? Natan. Natan? Opa, é profeta, hein? O profeta Natan. E ele é Davi? Não, não é não. Então, cada um deles vai representar um tipo de sistema de igreja, um tipo de pastor, não é, que vai viver aquilo que nós acabamos de dizer. O Ricardo, desculpa, viu? É tanta gente que toda semana gente nova. O Ricardo vai ser aquele pastor tradicional, tá? O pessoal fala, é porque não é ele, eu sei, eu conheço o Ricardo, mas hoje ele vai fazer o papel, não é ele não, ele vai fazer um papel de um pastor tradicional. O pastor tradicional, ele prega, ele vai, ganha uma pessoa para Jesus, traz para a igreja e cuida dela. Aí ele vai de novo, ganha outra pessoa, traz para a igreja e cuida dela. Você vai ter que se esforçar para fazer isso, porque eu sei que não é isso que você faz, né? Aí, enquanto ele cuida desses que ele já ganhou, ele vai ganhar outra pessoa e traz para a igreja e cuida dela. Entendeu a dinâmica? Esse pastor aqui é um pastor que também ganha pessoas, mas ele treina as pessoas, ele discipula as pessoas, aí eles vão juntos para ganhar. E vem para a igreja, e o novo é treinado, o novo é discipulado. Eu sei que está difícil para você, mas fica tranquilo, tá? Sossega aí. Isso, tem que pôr a Bíblia aí, porque a Bíblia é... Olha lá. Até que ele sabe representar bem. Leva jeito, viu? Mas graças a Deus não é assim. Então o Natan, ele vai ganhar as pessoas, uma pessoa vai trazer, vai discipular essa pessoa, ensinar a obedecer. Isso é discipulado, viu? Ensinar a obedecer. Gente, não é passar teologia para a pessoa, não é passar doutrina, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ensinado a vocês. Obedecer. Vai ensinar essa pessoa, aí os dois vão pegar, cada um pega mais um e continua ensinando a obedecer. Esse que ganhou um ensina o novo a obedecer, ele ganhou mais um, ensina esse também a obedecer. E nós vamos começar a representação agora, tá? Então, os dois pastores vão ganhar uma pessoa para Jesus. Vamos lá, vai lá, ganha uma pessoa para Jesus. Quando eu ganhar ele obedece aqui, ele não faz nada, não pode fazer um movimento. Vai lá, ganha uma pessoa para Jesus. Ganha alguém aí. Isso, olha só. Os dois ganharam alguém para Jesus. Agora você começa a treiná-lo a obedecer. Treina, ensina ele, conversem aí. Esse também, você conversa com ele, não é? É isso aí. Isso aí. É isso aí. Agora o pastor vai deixar a sua ovelha em paz, muito confortável, e vai ganhar uma ovelha. Ele quer ganhar uma ovelha difícil agora. Agora vocês dois vão, cada um ganhar um. Vai lá, cada um pega um. Pode ser mulher também, viu? Isso. Ó, ganhou um difícil ali. A ovelha tem que carregar o pastor, é isso aí.
Agora você instrui os dois, cuida deles, tá? Vai visitar, vai comer um feijãozinho na casa deles, certo? E você está discipulando? Está discipulando? Então vai conversando com ele, vai falando, vai, não é? Como é que acontece as coisas, ensina ele a obedecer. E agora vocês 4 vão e cada um ganha um e discipula. Ele vai discipular o que ele ganhar e assim por diante. Você agora vai também, ô pastor. Peraí, não pode ficar só nas ovelhas, não. Vai ganhar mais gente, vai. Vai lá, ganha mais uma pessoa. Enquanto isso vocês falam, pastor, eu preciso de visita. Ô pastor, eu preciso de visita. A pizza está esfriando, pastor. Vem. É isso aí. Vem visitar, pastor. Vem visitar a gente. A gente está carente. A gente está carente. Vem visitar a gente. Meu amigo está doente, pastor. Vem ajudar. Vamos lá. Então fica aí, cuidando deles. Ah, olha aqui, ó. Tá discipulando? Não estou vendo conversar, não. Não é assim, não. Não é fácil assim, não. Não é? Dá trabalho. Vamos lá. Tem que... Isso. Agora cada um de vocês pega mais um. Vamos lá. E o pastor está ensinando aqui, ó, com a Bíblia aberta, ensinando, não é? Ô pastor, mas tem que evangelizar, não pode também, não pode ficar só cuidando das ovelhas. Pega mais um aí. Pastor, tô triste, pastor. Eu tô triste, pastor. Vem aqui, eu preciso de um abraço. Vem cá, vamos. Pô, tô triste. Essa é a ovelha boa. Cuida bem deles, vamos lá, vai cuidando deles. Discipula aqui, tem que discipular. O que é discipular? Ensinar a obedecer, colocar na célula. Aqui tem, nessa igreja tem célula onde se cuida das pessoas, tá? Ótimo, agora vocês vão, cada um vai buscar mais um e discipula. Vamos lá. Pastor, tem que buscar mais gente, vamos. Opa, vai lá, rapaz. Uma ovelha vai desgarrar aqui, pastor. A ovelha vai desgarrar aqui, vai sentar lá para... Não pode desgarrar. Vai, desgarra para ele te buscar. Isso. Olha, trouxe mais um. Pastor, tem uma que desgarrou ali, ó. Vai atrás. Não é você, é o pastor. Ô, rapaz, vem lá. Desgarrou, tem que trazer de volta. Aí. Cuida bem deles. Pronto, parou aí. Olha só. Pessoal, vamos prestar atenção agora. Muito importante a conclusão. Eu quero perguntar. O Ricardo e o Natan trabalharam? Deram o seu sangue? Deram. Eu até acho que aqui o Ricardo teve mais trabalho, não é? E ele se esforçou para visitar o doente. Tinha uma ovelha que desgarrou, ele foi atrás, não é? E esse pastor aqui, o Natan, trabalhou? Mas o que aconteceu aqui? Dividiu o trabalho, repartiu, compartilhou. Opa! Aqui o pastor entendeu que cada ovelha é um ministro, viu? Cada casa é uma igreja e cada membro dessa igreja é um ministro. Esse foi o nosso lema há 20 anos atrás, quando nós começamos, né, pastora? Ela lembra ainda disso. Cada casa uma igreja, cada membro um ministro. E os ministros foram treinados a obedecer a ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Não é o id, não. É fazer discípulo, é o imperativo. Essa é a ordem. De que maneira? Indo, batizando e ensinando o quê? Doutrina.
Ensinando a obedecer, gente. Crente obediente gera outro crente obediente, viu? Ovelha sadia gera outra ovelha. Não é o pastor que gera ovelha, não. O pastor que tem que gerar pastor. Ovelha gera ovelha. Amém? Então, veja a diferença. Quem é que vai ganhar o Rio de Janeiro? Essa turma aqui. Agora eu faço uma pergunta para todos nós. Todos nós. O que é que falta para que aconteça isso aqui? O quê? Obediência. Obediência, falta obediência para que aconteça isso aqui, ó. Vocês vão começar a ter 3 cultos por domingo, 4 cultos por domingo. E depois vocês vão começar a plantar igrejas. Não comprar um prédio maior, não. Vocês estão entendendo? Esse prédio está do tamanho ideal para segurar... Quantos cabe aqui? 400? Então, aqui cabe no mínimo 800 membros, mais 400, 1.200. 1.600 membros em 4 cultos. Vamos dizer que com 1.000 membros vocês já comecem a plantar. Alguns desses aqui vão ser Natãs. Não é? Daqui vai sair talvez 4, 5 pastores. 6 pastores. Opa! Quem vai ser pastor aqui? Levanta a mão. Oh, cuidado. Cuidado. Olha bem. Olha. Só Deus sabe. Está se preparando. Estão se preparando. Vocês estão entendendo? E quantas pastoras vão sair daqui? Viu? Essa é a pergunta, gente. É simples. Obedecer é difícil? É sim. Obedecer é difícil. É mais difícil aprender a obedecer do que aprender doutrina. Você concorda comigo? Eu quero um aplauso para essa turma aqui. Vocês podem voltar para o lugar de vocês.